A paz seja com todos meus queridos, amados irmãos. Amém? A mensagem de hoje é no livro de Daniel, capítulo 4. Fala exatamente de um homem, De um homem que recebeu muito poder. O homem que foi... Deus transformou esse homem, Transformou esse homem. Deus deu tanto poder a esse homem, Tanto poder. Era o homem mais poderoso do planeta Terra. Sabe disso? Era o homem mais conhecido nos 4 cantos do universo. Era esse homem, no Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 diz exatamente assim. Olha o que diz. A loucura, olha o título aí, a loucura de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações, homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, o qual poderosas as suas maravilhas. O seu reino e o reino sempre eterno. O que significa sempre eterno? Igual diz aqui em Daniel capítulo 4, verso 3. Um Deus sempre eterno. O que significa isso? É um Deus que nunca nasceu. É um Deus que sempre existiu e sempre vai existir. Sempre vai existir. Sabia disso? Olha o que diz mais no verso 4. Olha o que diz no verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, na minha cama, dormindo à noite, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expendi o decreto, pelo qual fosse introduzida a minha presença todos os sábios da Babilônia, para que fizesse saber a interpretação do sonho do qual eu tive. 7. Então entraram os magos, os escantadores, os caldeus e os feiticeiros. E contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Quer dizer, os adivinhas, os magos, os macumbeiros, os macumbeiros também ali, os feiticeiros, nenhum deles, não souberam interpretar aquele sonho do qual o rei teve, E olha o que o rei estava falando para eles. Mas nenhum deles souberam explicar, interpretar, desvendar tudo aquilo que o rei falou, que era o seu sonho. Olha o que diz no verso 8. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome era Beltesazar, Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito do Deus Santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santo, e nenhum mistério de ti é difícil. E eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa,
e o seu fruto era abundante. E havia nela sustento para todos debaixo dela. Animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam as moradas nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando um dos santos, do santo, que descia do céu, chamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, e derricai-lhes as folhas, e espalhai o seu fruto e afugente, se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com raízes, e deixai-lhe na terra, e atadas com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os de animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado um coração de animal. E passe sobre ela 7 tempos. E esta a sentença por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto viu o rei Nabucodonosor em sonho. Tu, pois, o Beltesazar, diz a interpretação. Porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, e pus a mim em ti o Espírito do Deus Santo. Então Daniel, cujo nome Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Olha o que diz mais a palavra de Deus. Olha o que diz. E seus pensamentos se turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho e nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu-se, tornou-se forte, cuja altura chegou até o céu, que foi visto por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto era abundante, em que para todas havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos e as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste ser forte, e a tua grandeza cresceu chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quando ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, que dizia: cortai a árvore, e destruí-as, mais a cepa com as raízes, e deixa na terra atadas com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu. E a sua porção seja como animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. E esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu Senhor.
E serás expulso de entre os homens, será expulso entre os homens. E a tua morada será com os animais do campo. E terá, e dar-te-ão com comer erva como os bois. E serás molhado do orvalho do céu. E passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e do ar, né? E dá a quem quer. O quanto que foi dito que se deixa e a cepa da árvore com as tuas raízes do teu reino e tornará ser teu depois que tiver conhecido que o céu domina. Portanto, o rei aceita o meu conselho e põe termo e por justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para que os pobres talvez se prolongue a tua tranquilidade. E todas estas coisas sobreviram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Da minha majestade. Quer dizer, esta mensagem, né, serve exatamente para aquele que é um auxiliar de trabalho, não é isso? Um obreiro, não é isso? Para um diácono, não é isso? Essa mensagem aqui serve exatamente para um presbítero, evangelista, para o pastor. Essa mensagem serve também para um bispo, para a bispa, para a pastora, né? Serve para a bispo. E serve também para o apóstolo também. Serve também para o papa, para os líderes. Porque todos aqueles que não se converter, porque todos aqueles que não reconhecem que você é pequeno, né? Que não conhece a sua grandeza, não é isso? Porque tudo e quanto, né? Todo ser humano, todo homem da face da terra depende de Deus. Depende de Deus. E você não tem que se esquecer disso. Você não tem que se esquecer. Sabia disso? Você não tem que se esquecer. Porque todo homem, toda a humanidade depende de Deus. Depende de Deus. Só que tem gente, né? Tem homem, né? E mulher, quando recebe um pouquinho, cresce um pouco, já quer empinar o nariz. Eu é que faço, eu sou melhor, eu é que dirijo, eu sou aquilo lá. E se esquece exatamente de Deus. Se esquece da onde Deus te tirou. Se esquece da humildade, se esquece de tudo. Se esquece de Deus, desse jeito. E depois quer tocar na glória de Deus. Quem era esse homem? Me diz aí. Esse homem aqui, de Daniel no capítulo 4, Daniel capítulo 4, né? Esse homem, foi Deus que tornou ele grande. Foi Deus que deu o poder a esse homem. Foi Deus que fez ele ser reconhecido, né, nos 4 cantos do planeta Terra, do mundo inteiro. Foi Deus que fez esse homem ser conhecido no mundo inteiro. Deus fez esse homem tão grande, né, que naquele tempo existia reis na terra. Muitos reis na terra existiam. Mas Deus fez esse homem, né, ser mais grande, né, ter mais poder do que todos os reis da terra. Deus fez esse homem ser reconhecido, né, por toda a humanidade. Só para você ter ideia, que todas as cidades, todos os países, né, todas as províncias, não é isso? A humanidade daquelas cidades, né, países, reis, né, via exatamente a esse homem aqui, de Daniel capítulo 4, no Nabucodonosor. País, pessoas, né, nações,
vinha exatamente para pedir conselho, né? Vinha diretamente a esse rei, do Nabucodonosor. Só que esse rei, ele cresceu tanto, né? Esse rei aqui, ele era exatamente como uma árvore. Sabe disso? Esse rei, ele era igualmente uma árvore, que cresceu grande, né? E esse rei, ele era igualmente uma árvore, simbolizava uma árvore que foi plantada no meio do planeta Terra, no meio da humanidade, no meio do planeta Terra. E essa árvore, ela crescia até o céu, Só que esse rei, um dia no seu palácio, ele estava deitado, né? No seu conforto, ali no seu leito, né? Estava deitado ali. E quando ele deitou, dormiu, ele teve uma visão em sonho, né? Um sonho ele teve. Do qual um anjo descia, um anjo do céu, e falava no sonho dele que, né? Derrubai essa árvore, cortai essa árvore pelo tronco. Cortai ela. Derrubai essa árvore. Só que esse rei, quando ele teve esse sonho, né? Ele ficou perturbado. Ele ficou preocupado. Ele ficou todo desorientado quando ele acordou. E ele convocou ali na Babilônia, no seu palácio, né? Magos, os adivinhos, né? Os encantadores, até mesmo os mágicos, né? Os mágicos, como se fossem os macumbeiros, né? E também ali os feiticeiros. E o próprio rei foi e falou para cada um deles, né? Falou para cada um deles. O sonho dele, né? O próprio rei contou o sonho para cada um deles, né? Que ele viu uma árvore grandona no reino, né? No sonho dele, ele viu uma árvore no sonho, né? E essa árvore era tão grande que crescia até o céu, né? Só que viu um anjo, cortava ela, tal, aquilo outro. Só que nenhum deles, nem o mago, nem os macumbeiros, nem os feiticeiros, nenhum deles souberam desvendar, nem interpretar o sonho dele. De repente, o rei ficou sabendo que existia um que exatamente que Deus falava com ele, o homem que era diretamente, né, que era exatamente falava com Deus, né? O homem que tinha o Espírito Santo, era cheio do Espírito Santo de Deus. E este homem era Daniel, Beltesazar, né? A Bíblia chama ele de Beltesazar, né? Beltesazar. Então o próprio rei mandou chamar Daniel. E o rei contou a Daniel o seu sonho. E o rei falando para Daniel que viu uma árvore grande no seu sonho, né? Que o anjo descia, né? E o anjo falava com grande voz, dizendo: cortai a árvore pelo tronco, derrubai ela, né? Derrubai a folhagem, derrubai o fruto, não é isso? Onde os animais, né, se escondiam ali debaixo daquela árvore, né? Deitavam ali naquela sombra. E as aves do céu vinham, né? Faziam ninho ali naquela folhagem, não é isso? Naquelas árvores, na árvore, né? E também nos ramos. E aonde também toda a humanidade dependia dessa árvore, né? Dependia do seu fruto, né? Aí o próprio Daniel, escutando, né? Escutando tudo aquilo que o rei falou, Daniel ficou preocupado demais. Preocupado. E o rei foi e falou: não fica preocupado, Daniel. Não se preocupe, Daniel. Aí o próprio Daniel foi e explicou para o rei, interpretou. Aí falou: rei, meu senhor, no seu sonho você viu uma árvore grande, foi isso? Sim, eu vi. Essa árvore grande é você, rei. É você. E quando o rei, ou melhor, quando o anjo descia do céu, e quando ele falava em grande voz, o anjo, cortai a árvore pelo tronco, quer dizer, o anjo estava querendo dizer que o seu reinado estava sendo cortado. Que você ia ser expulso do meio dos homens. Você ia ser expulso.
E além do mais, você perdeu o seu reinado. Você não ia mais ser o rei. Você não ia mais ser o rei. Então, exatamente por quê? Porque o Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4, esse homem, que Deus foi que tornou ele o poderoso, mais poderoso do planeta Terra, o homem mais poderoso dos homens, o homem mais conhecido em todo o planeta Terra. Foi Deus que fez ele, foi Deus que fez ele conhecido, em toda a Terra, e colocou ele acima dos reis, Só que ele cresceu tanto, esse homem, só que ele se esqueceu de Deus. Ele se tornou rebelde, Ele se tornou soberbo, e se esqueceu de Deus. Isso é um perigo demais, um perigo. Quando Deus transforma o homem cresce um pouco, E às vezes o homem quer empinar o nariz, quer se esquecer de Deus, não é isso? Às vezes o homem cresce um pouquinho, sobe um pouquinho de cargo, Deus dá um pouquinho só de poder a ele. E às vezes o homem quer se revoltar contra Deus, quer se esquecer de Deus. O homem se esquece da onde Deus lhe tirou. E às vezes o homem cresce um pouco, Aí vai e sai dizendo, eu é que faço. Eu sou aquilo. Eu sou o melhor. Eu é que canto. Eu é que prego. Eu sou aquilo. Eu sou o melhor. E muito mais. Aí daqui a pouco quer tocar na glória de Deus. Na glória de Deus. Porque esse homem de Daniel capítulo 4, esse homem, o homem mais poderoso do planeta Terra, o homem mais conhecido, conhecido dos 4 cantos do mundo, esse homem um dia tocou na glória de Deus. Só para você ter ideia, Deus, o El Shaddai, o Adonai, o Todo-Poderoso, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. Ai daquele que tocar na glória dele. Ai daquele. Porque esse homem aqui, o Nabucodonosor, de Daniel capítulo 4, esse homem tocou na glória de Deus. Ele tocou na glória de Deus. Ele não reconheceu que ele era pequeno. Ele não caiu em si. O poder que deu a ele, que Deus deu a ele, Deus deu o poder a ele, esse homem se tornou soberbo. Esse homem se esqueceu de Deus. Esse homem se esqueceu da onde Deus tirou a ele. Ele se esqueceu da aonde Deus colocou a ele. Ele se esqueceu que o poder vinha de Deus. Tudo e quanto vinha de Deus, descia do céu diretamente para ele. E esse homem esqueceu disso. Isso é um perigo grande demais, sabia? Você sabia que o homem, sabe disso? Não importa que seja grande ou pequeno, todos têm que cair em si. Quer dizer, reconhecer a sua significância. Reconhecer que você não é nada. Reconhecer que você é pecador. Reconhecer que você depende de Deus. Porque todo homem, toda mulher, todos aqueles que seja grande ou pequeno, que venha saber que você não é nada. Que eu e você dependemos de Deus. Todos dependem de Deus, todos. Não importa que seja grande ou pequeno. Que seja diácono, que seja um auxiliar, que seja um diácono, que seja obreiro, presbítero, que seja um evangelista, que seja um missionário, que seja um pastor, que seja uma pastora, que seja um bispo ou bispo, que seja um apóstolo. Todos têm que cair em si. Reconhecer que você sem Deus, você não é nada. Você não é nada sem Deus. Você tem que reconhecer que você depende de Deus. Para viver você depende de Deus. Para suspirar você depende de Deus. Para levantar você depende de Deus. Tudo e quando você depende de Deus. Você sem Deus você não é nada. Não é nada. E esse homem aqui de Daniel capítulo 4, no livro de Daniel capítulo 4, o homem Nabucodonosor, ele cresceu tanto, que Deus tomou uma decisão. Eu vou acabar com o reino desse homem.
Eu tornei ele grande e agora eu vou tornar ele pequeno. E além do mais, eu vou transformar o coração dele. Eu vou tirar o coração dele de um homem. Eu vou colocar o coração dele de um coração de um animal. Eu vou transformar esse homem em um animal. Para ele aprender nunca mais tocar na minha glória. Para ele reconhecer que só quem é grande é eu. Aí Deus vai e pega esse homem. Pega o coração dele, né? E coloca um coração de um animal. Aí Deus vai e completa agora também, completa a transformação desse homem. Deus transforma esse homem em um animal. Em uma águia. Deus transforma esse homem em uma águia e coloca ele lá no meio do pasto. Lá onde estão os boios, lá onde estão os animais comendo capim. Deus vai e coloca essa águia, esse animal, esse homem, né? Transforma esse homem em um animal e coloca ele lá no meio do pasto. Para ele comer capim. Só para ele aprender nunca mais tocar na glória de Deus. Para ele aprender a sua significância. Para ele aprender a se colocar no seu devido lugar. Para ele aprender que só quem é grande é Deus. Só Deus é poderoso. Para ele nunca se esquecer de onde vem o poder, de onde vem sua necessidade. Porque todo homem necessita de Deus, precisa de Deus, depende de Deus, todo homem. E tem que aprender isso. Tem que aprender. Só porque ganha um poder, só porque sobe um pouquinho de carga, é isso? Aí quer se achar? Eu é que faço, eu sou aquilo, eu sou melhor. Você não é nada. Não é nada. Lembra de Saul? Lembra de Saul? Saul um dia, né? Ele era humilde, Saul. Igualmente esse homem aqui, Nabucodonosor. No livro de Daniel, capítulo 4. Esse homem também um dia era humilde. Só que foi Deus que transformou esse homem. Deus pegou esse homem, Nabucodonosor, tornou esse homem mais poderoso do planeta Terra. Tornou esse homem conhecido nos 4 cantos do planeta Terra. Só que ele se tornou soberbo. Se esqueceu de Deus. Se esqueceu de onde veio o poder. Se esqueceu que foi Deus que transformou ele. Assim como o Saul. Saul, quando ele não tinha o poder, o rei Saul, ele era humilde demais, Saul, quando ele não tinha o poder. Ele era humilde, Saul. Mas quando Saul ganhou o poder, ele se transformou em outro ser, que não tinha nada a ver. Saul ele se rebelou contra Deus. Saul ele ficou contra Deus. Saul ficou contra Deus, se rebelou contra Deus. E quis tocar também na glória de Deus, Saul. Depois Saul ele como se fosse que eu que sou o rei. Eu sou o melhor. Eu estou acima de tudo. É comum, isso é comum. O homem ganhar um pouquinho de poder e se achar que está por cima da carne seca. Tá nada, rapaz. Tá nada. O homem sem Deus, o homem não é nada. Não é nada. O homem sem Deus, ele é comparado com um lixo. Um muturo. O homem sem Deus, ele não é nada. Não é nada. Não é nada. Você quer saber como é o homem? Você quer conhecer mesmo a pessoa, o ser humano na terra? Dá poder na mão dele. Dá poder na mão dele. Dá. Aí você vai conhecer o homem de verdade. Aí você vai conhecer a humanidade. Aí você vai conhecer quem é quem de verdade. É desse jeito. Mas que todos venham saber, entender que todos são pequenos. Que seja grande ou pequeno, não importa. Todos têm que reconhecer que você é pequeno. Se coloca na sua significância. Porque todo homem da face da terra, ele é pequeno. É pequeno. Não importa que você tenha muito dinheiro, não importa se mora em mansão, não importa que você seja um empresário, não importa que você seja aquilo. Todos têm que cair em si, reconhecer, considerar que você depende de Deus. Que você sem Deus, você não é nada. Você não é nada. É desse jeito. Pensa nisso você. Pensa. E esse homem, Nabucodonosor, ele tocou na glória de Deus. Porque um dia ele fez a Babilônia, né? Como se fosse um palácio gigantesco, né? Como se fosse uma mansão grandona, gigantesca. Só que ele falou, olha a Babilônia que eu fiz.
que eu fiz para a minha própria glória. Ah, quando ele falou que fez a Babilônia para a sua própria glória, imediatamente Deus expulsou esse homem do meio dos homens. Deus tirou ele do meio dos homens, do meio da humanidade, porque ele só faz vergonha. O homem sem Deus, o homem que se afasta de Deus só faz vergonha. Sabia disso? Quando se afasta um pouquinho de Deus, né? Um pouquinho. Daqui a pouco está envergonhando a Deus. Envergonhando. Sabia disso? O homem sem Deus só envergonha. Sabia disso? Só faz besteira na terra. Igualmente, esse homem no livro de Daniel, capítulo 4. Então, que você venha cair em si, reconhecer que você é pequeno, que você depende de Deus. Pensa nisso, você. Quando você reconhecer que você é pequeno, que você depende de Deus, quando você cair em si, que você é pecador, que você é pequeno, assim como eu, né? Que eu sou um comedor de angu, sou pequeno demais, né? Que eu sou, para falar a verdade, nem estudo eu tenho, né? Sou um analfabeto explicando aqui as Santas Escrituras Sagradas só para te abençoar. Sou apenas um canal de bênção, né? Eu não tenho um recurso próprio para falar das coisas de Deus, né? Essas coisas santas de Deus, das Santas Escrituras Sagradas, né? Mas o homem com Deus, ele pode tudo, né? Ele passa por cima do inferno, não é isso? O homem de Deus, né? Cheio do Espírito Santo, ele tem muitas conquistas, muitas vitórias. Sabe disso? Assim é a mulher de Deus também. A mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, da presença de Deus, ela tem muitas conquistas, vitórias e muito mais. Mas o homem sem Deus, a mulher sem Deus não é nada. Não é nada. Mas quando você reconhecer que você é pequeno, quando você cair em si, que você depende de Deus, que você é um pecador, depende de Deus, aí Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai te transformar. Deus vai te dar vitória. Você vai conseguir. Você vai triunfar. E tudo vai passar a dar certo na sua vida. Seja humilde. Humilde de coração, como diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os humildes, quer dizer, aqueles pobres de coração, porque eles verão a Deus. E muito mais ainda. Pense nisso você. E que Deus te abençoe. Amém? Fica com essa mensagem. Quero mandar um forte abraço aí pro meu amigo Raimundo Augusto ali de Monsenhor Tabosa, né? Em breve eu vou estar lá, né? Junto com o meu amigo, né? Vamos lá dar um glórias a Deus, né? Quero mandar um forte abraço aí também para o meu amigo Elton, né? O pastor Elton, né? Ali da Assembleia de Deus ali da Assembleia de Deus, né? De Madureira, Assembleia de Deus Madureira, né? Pastor Elton, um forte abraço. Quero mandar um forte abraço também aí para o meu pastor também, um pastor muito amado também, que é o, né? Até, rapaz, saudade da memória agora, rapaz, né? E para todos os pastores aí de Monsenhor Tabosa, que Deus abençoe vocês, amém? Que Deus venha estar sempre com vocês, aonde vocês forem, onde vocês estiverem, se colocar. Deus abençoe cada um de vocês, para as mulheres de Deus também, amém? Quero mandar um forte abraço para o meu pastor Antônio de Oliveira, que Deus abençoe, Deus abençoe a ele, né? Dê muitos anos de vida aí. Um forte abraço para todos também, vocês aqui que estão junto comigo. E que vocês venham cair em si, né? Reconhecer que vocês dependem de Deus. Aí vocês vão ver a glória de Deus sobre a vida de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Até mais tarde, né? Até logo mais à noite, se Deus nos permitir. Graças e paz.